Bom dia a todos. Apenas uma pequena mudança na nossa agenda. O presidente Marcelo Tomé falará após esse painel. Teremos agora o nosso painel da Selen, semeando a transição energética, Macaúba e o futuro do biocombustível de baixo carbono. Estão conosco aqui no palco o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Hollenberg, o diretor de ESG do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Gabriel Azevedo, o diretor adjunto do Instituto Fraunhofer, Peter Schneider, ele vai estar conosco aqui online, tá? E o vice-presidente de Novos Negócios da Selen, Marcelo Conrado, que será o moderador deste painel. Marcelo, a palavra está com você. Muito obrigado. Alô? Alô? Tá funcionando? Não? Tá baixo? Agora sim. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Bom, esse é o primeiro de uma série de painéis que a Selen vai estar apresentando aqui na COP, né? Para apresentar esse projeto bastante motivador e bastante desafiador, mas que tem trazido para a gente muita satisfação em todas as reações que têm sido atingidas desde que a gente anunciou esse projeto, os investimentos que a gente vai fazer. Essa é o primeiro painel, onde a gente vai estar falando, já entrando direto na questão da Macaúba, né, que vai ser o grande diferencial desse projeto, né, de utilização dessa árvore nativa brasileira como uma fornecedora de feedstock para os biocombustíveis avançados que a Selen vai começar a produzir no Brasil num futuro próximo. Esse primeiro painel conta, como já foi falado, com a presença do Rodrigo Hollenberg, do Luiz Gabriel Azevedo e do Dr. Peter Eisner, do Fraunhofer. Eu vou começar apresentando um vídeo, já para introduzir a nossa... está aqui. O vídeo vem daqui? Em cima? O de baixo? The decisions we make today will impact the future of us all. To help the planet reduce greenhouse gas emissions. In energy transition, we work for a more sustainable future. Brazil has the greatest biodiversity in the world. It's making progress in reducing deforestation and preserving the environment. And soon it will become a world leader in the green economy. We sowed the seed in May this year in Abu Dhabi with the presence of the Brazilian president, the investment fund Mubadala Capital, and the Brazilian government signed an agreement on a large project for the production of renewable fuels over the next years. An investment of more than $2.5 billion. We'll produce in Bahia and Minas Gerais on a global scale the first Brazilian renewable diesel and sustainable aviation fuel from a native seed, Macaúba. A Selen sustainable fuels will be produced on 200,000 hectares of degraded land, reducing carbon emissions by up to 80% from seed to fuel. It will be 20,000 barrels per day at first, 1 billion liters of renewable diesel, and sustainable aviation fuel. This project will change the reality of an entire region, and by 2035, inject $17 billion into the Brazilian economy, with over 90,000 new jobs. We will have a very low-carbon fuel, and 65 million trees planted over 20 years. Brazil is once again an example for the world. These new sustainable fuels will project Selen as a major player in the global energy sector, and Brazil as a leader in the green economy and energy transition. The green future is in Brazil, and Selen is proud to be the seed of this future. Selen,
seeding the energy transition. Bom, esse vídeo fala muita coisa já. Eu vou passar uma apresentação rápida mais para dar o contexto e explicar um pouquinho da lógica de onde a gente vem, para depois a gente começar aqui a nossa conversa com os painelistas. Temos aqui já os painelistas apresentados, acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante pelos ângulos de todos e suas atividades atuais. Bom, esse é um projeto que tem uma visão já arrojada. A gente já entra... A primeira planta que vai ser construída lá em Mataripe é uma planta de 20 mil barris por dia, e quem trabalha nesse setor de biocombustíveis avançados, uma planta de 20 mil barris por dia já coloca essa planta no primeiro quartil do mundo de produção, né? Então, a gente, obviamente, já pensou nisso para aproveitar toda a sinergia com a refinaria de Mataripe, que foi, como todos sabem, a entrada do Mubadala Capital no setor de energia no Brasil, com a aquisição de Mataripe, da RLAM, a segunda maior refinaria do Brasil, né, com 14% de capacidade, mas já tinha, desde a entrada, uma posição de fazer transição energética. Quem trabalha com combustível hoje, e esse evento é um grande exemplo disso, não dá para trabalhar, não dá para não pensar em transição energética, né? Com toda essa pressão de aquecimento global e metas de transição que o mundo está se colocando, o setor de mobilidade e o setor de combustíveis vai ter que contribuir para isso. E esse projeto é um exemplo disso. Então, a gente já quis fazer a entrada dessa planta. Está instável, está dando para ouvir? Alô? Bom. A entrada dessa primeira planta já em escala global, né, fazendo 20 mil barris por dia. Para você ter uma ideia, essa planta vai consumir 1 milhão de toneladas ano de feedstock, de óleos vegetais e tudo isso. É mais ou menos o que o Brasil exporta por ano de óleo de soja. Então, essa planta ela vai transformar o mercado de feedstock no Brasil, né? Mas, não contente só com isso de entrada, nós também pensamos em ainda explorar mais as vantagens estruturais que o Brasil tem como poderio agrícola. E pensamos na macaúba, né? Macaúba como um fruto, que a gente vai falar um pouco para frente, que pode trazer essa planta como a mais competitiva do mundo, essa solução, com todos os benefícios de produtividade e escala que o fruto da macaúba pode trazer, né? É um projeto em que a gente pensa no investimento de 2,5 bilhões de dólares em 10 anos, porque é uma solução verticalizada completa. A gente não só vai construir a primeira planta, como a gente vai cultivar mais ou menos da ordem de 200 mil hectares de macaúba para a produção de óleo para alimentar essa planta. Ok? Nós temos uma visão bem clara que não existe só o compromisso dessa transformação que a Selen vai trazer, mas nós também pensamos, e faz parte de tudo isso, inovação, né? Nós, de fato, estamos construindo aqui uma startup do começo, pela adoção de tecnologia, pelo domínio que a gente vai ter do fruto, né? Quer dizer, de toda a produção. Macaúba é uma árvore nativa brasileira, mas ela não é domesticada. Não se encontra ainda no Brasil áreas significativas de macaúba cultivada. Então, é uma árvore que tem grande adaptabilidade ao Brasil, tem muita área de aptidão, mas não tem áreas de cultivo em alta escala, e nós vamos avançar em cada elo da cadeia para permitir esse domínio do cultivo. E, para isso, precisa de muita inovação. Então, vocês vão ver que nós temos parcerias com muitas instituições de pesquisa e desenvolvimento, e hoje a gente, inclusive, trouxe um exemplo aqui do Fraunhofer, que é um parceiro, para falar disso. Onde tem conhecimento de macaúba no mundo acadêmico, está sendo trazido para o projeto para a gente poder integrar conhecimento. Um projeto, como a gente disse, que vai desde a origem da semente, o domínio da genética, o cultivo, dominar toda a parte também de plantio, de cultivo, obviamente, em escala. 200 mil hectares é o que o Brasil tem hoje, aproximadamente, de palma cultivada.
E nós queremos, em 10 anos, ter mais ou menos a mesma área, né? Pelo potencial que Macaúba tem e pela característica que Macaúba tem de recuperação de terra degradada e por se dar muito bem em terreno semiárido, em áreas semiáridas, a gente acredita que a Macaúba vai ser muito bem aceita para esse crescimento. Então, a gente acredita que em 2032 a gente já vai ter conseguido 200 mil hectares de cultivo, com todo o incentivo dos vários participantes do projeto, né? Tem uma coisa importante, a gente vai falar rapidamente do impacto econômico e social que a Macaúba pode trazer. A agricultura familiar é um aspecto importante desse trabalho. Esse tipo de cultura tem muita aderência à agricultura familiar, e nós vamos usar isso para fazer o crescimento e a adaptabilidade. Então, tudo isso faz parte, e nós estamos desenvolvendo a Macaúba, esse projeto, para exportação, né? O Brasil ainda hoje não tem um ambiente regulatório para os tipos de combustíveis que a gente vai produzir. A gente vai produzir o combustível sustentável de aviação, o SAF, e nós vamos produzir também o diesel verde. O diesel verde não é o biodiesel, tá? O diesel verde é uma produção chamada HVO, que vem do mesmo processo que a gente vai produzir SAF, que a gente vai, na verdade, hidrotratar gorduras e ácidos graxos. Esse diesel é totalmente chamado drop-in, quer dizer, você pode colocar esse diesel no motor diesel e o motor não vai ver nenhuma diferença em termos do ciclo de combustão, nada disso. Então, a gente vai produzir isso drop-in. Isso acelera a substituição, porque todo o parque industrial e parque de veículos ele é inalterado, ele é mantido, a vida útil é mantida, a eficiência da operação é mantida. Então, ele tem esse potencial para o usuário muito alto, e esse é um dos motivos que a gente está adotando. Vai ser puramente exportação para começar, tá? Esperamos que o Brasil vai evoluir com toda essa política de combustível do futuro. A gente acha que o Brasil, avançando na regulação para isso, nós vamos estar fornecendo para o mercado brasileiro, digamos, nós estamos construindo para isso. Quando a gente olha as dimensões desse projeto, a gente costuma falar muito que esse projeto tem duas injeções na veia, né? A primeira é a sustentabilidade. Se a gente olha a competitividade que a Macaúba vai dar em termos de custo, tendo disponibilidade, colocaria esse projeto em termos de biocombustível nos custos de produção mais baixos do mundo. Outra questão ambiental, né? Macaúba, ao usar o óleo produzido com Macaúba, a redução de emissão em relação ao fóssil pode ser de 80% em relação ao que o combustível fóssil pode trazer. Isso se a gente olhar a substituição da emissão. Se a gente olhar o que uma floresta de Macaúba, no ciclo ativo dela, pode trazer em termos de retenção e captura de carbono, o potencial é enorme também para esse mundo de crédito e captura de carbono. Então, a parte ambiental da Macaúba tem essas duas dimensões que atraem muito. E o social? Quer dizer, quando a gente começa a analisar todo o potencial desse projeto agroindustrial de Macaúba, o que ele pode gerar de empregos, as primeiras estimativas são 90 mil empregos, mais ou menos a metade disso direto, outra metade indireto. O impacto na economia criado por esse tipo de investimento na primeira planta, a gente está falando de 85 bilhões de reais em 10 anos de impacto na economia. Áreas, como a gente vai estar recuperando terra degradada, regiões de baixo desenvolvimento econômico, que isso vai dar uma levantada no IDH de todas essas regiões. Então, a gente está vendo um impacto social extremamente elevado também, né? Outra questão é ESG, né? Quando a gente olha o social e o ambiental numa governança de uma empresa como essa, esse é um projeto que coloca a Sela em padrões de ESG global. A gente olha, esse é um projeto que, sob várias lentes, ele é interessante. Se a gente olhar sobre a lente do 4F, né, que se usa muito para falar de uma produção de biomassa, né, quer dizer, os 4Fs do food, feed, né, food, ração, ou alimentação, combustível e fibra, né, food, feed, fuel and fiber. Macaúba vai contribuir em tudo isso, além de ser uma planta que, se aproveitar tudo, ela vai trazer em todas essas 4 dimensões contribuição. Quando a gente olha aquelas dimensões de sustentabilidade, de impacto que a Macaúba pode trazer num projeto, como as dimensões que a gente olha pelas Nações Unidas, eu já toquei muito nisso, mas a primeira
O aspecto que chama muito a atenção na Macaúba é a maior produtividade de extração de óleo por hectare em comparação com os óleos vegetais, como soja. É de 5 a 7 vezes maior. Então, para produzir a mesma quantidade de óleo, a gente precisa de bem menos área. Isso traz competitividade. E a questão do impacto social e todas as outras dimensões que eu já acabei mencionando, a gente acaba fazendo marcas em várias dimensões de sustentabilidade que o fruto vai trazer. Vocês estão vendo ali o perfil do fruto. A macaúba vai ser toda trabalhada em terra degradada, né, por a capacidade de recuperação dela, por ela se dar bem em terrenos semiáridos, por necessidade de menos água, por ser mais resistente a variações de temperatura. A gente acredita que a macaúba vai ser a solução de sustentabilidade e de recuperação para fazer um cultivo muito competitivo para esse tipo de feedstock. É o Brasil trazendo uma solução verticalizada que coloca esse tipo de solução em termos de competitividade global. Essa é a macaúba, vocês vão estar vendo muito disso por aqui, o perfil da macaúba vai estar circulando nas apresentações. É um fruto que aqui até está na mão do Luiz de Mendonça, o fruto aqui inteiro, quer dizer, a gente está numa simulação, ele está aqui no seu perfil, que é o que está ali, em tamanho natural. Né? A polpa é essa parte amarela, de onde vem a maior parte do... onde vem a maior parte do óleo, né? Da amêndoa também, aquela parte branca, se extrai óleo, mais ou menos 18% em peso do fruto se extrai em óleo, mas tem também uma parte importante, cerca de 17% se extrai em sólidos a chamada farelo. O farelo de macaúba, tanto da polpa como da amêndoa, são muito ricos em fibra e proteína, o que vai trazer alguns coprodutos de alto valor agregado, e vocês vão ver um pouco o Peter Eisner falar disso. O Fraunhofer fez muito desenvolvimento nessa direção. A outra parte, ela gera energia. Aquela casca mais escura é um carvão interessante que pode ser gerado da casca da noz, né, que é a parte que protege a amêndoa. Né? E a casca em si também gera um sólido interessante para a geração de energia. Então, quem fala que em pecuária, né, o boi se aproveita tudo menos o mugido, na macaúba se aproveita tudo e não precisa do mugido. Então, a gente está achando aqui que tem um potencial que realmente, em termos de cadeia, é por isso que a gente acha que a competitividade econômica da macaúba vai ser muito alta. Né? Aqui são alguns exemplos do que já está se fazendo, né? Desde a parte da exploração dos resíduos, dos coprodutos, em termos de fibra, em termos de proteína, obviamente em termos de combustível também. Isso só dá um ar do alto valor agregado que pode se trazer. É isso, apenas um primeiro, digamos, um spoiler do projeto, digamos assim. Agora eu queria passar um pouco aqui para os nossos painelistas conversarem um pouco com a gente de como eles veem o impacto de um projeto como esse, toda a experiência que eles têm. Eu vou começar com o Rodrigo Hollenberg, né, que é o atual secretário, né, de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério da Indústria e Comércio, né? Assumiu várias posições no governo, foi deputado federal de 2007 a 2011, senador de 2011 a 2014, né, e no Senado Federal ele fez o trabalho do desenvolvimento do bench, né, da parte de pecuária, integração lavoura, pecuária, floresta, e teve um trabalho também na implementação na elaboração e implementação do Código Florestal Brasileiro, que eu trabalhei no setor florestal, e esse é um código referência mundial. Quando o Brasil adota isso realmente é para ser referenciado, e eu fiquei contente de saber que o Rodrigo trabalhou com isso. Então, eu vou passar para o Rodrigo falar um pouco com a gente aqui sobre toda a experiência dele e como ele vislumbra que projetos como esse podem trazer para o Brasil com a visão que ele tem de governo e de grande contribuidor para toda essa parte
tanto legislativa como do executivo no Brasil, vendo esse tipo de projeto. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Bom dia a todas e a todos. Eu quero, mais uma vez, agradecer o convite da CNI e cumprimentar a CNI por estar promovendo esses debates. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns, todos bastante interessantes. Quero cumprimentar o Marcelo Cordaro, cumprimentar o Luiz Gabriel, cumprimentar o doutor Peter, que nos assiste aqui à distância, cada um de vocês aqui, em nome do Jamal Bittar. Quero cumprimentar todos os presidentes de federações aqui presentes. Percebi que o Roberto Muniz ficava com os olhos brilhando enquanto você apresentava o projeto aí, como bom baiano. Eu tenho um entusiasmo muito grande pelos projetos de transição energética e eu digo com muita convicção que, se nós tivermos capacidade de rapidamente, e estamos avançando nisso, uma velocidade menor do que eu gostaria, mas de aprovarmos o mercado regulado de carbono, o projeto do hidrogênio, o combustível do futuro, das eólicas offshore, parte desses projetos já foram aprovados das primeiras casas. O Brasil, junto com uma redução significativa do desmatamento que já está acontecendo, fará do Brasil o grande destino de investimentos internacionais. Mas, dentre esses projetos de transição energética, eu tenho um entusiasmo especial pelo potencial brasileiro na produção do SAF, do combustível sustentável de aviação, e um entusiasmo especial por esse projeto da Selen, apresentado aqui pelo Marcelo, e eu vou dizer por quê. Primeiro, que o Brasil é um país que tem um potencial enorme na produção de biocombustíveis, tem uma expertise enorme na produção de biocombustíveis. A gente tem recebido frequentemente empresas de aviação, empresas internacionais de aviação, como a Airbus, como a Boeing, executivos internacionais, que nos dizem da necessidade dos compromissos já assumidos por essas empresas de redução de suas emissões. Eles me trazem um dado que eu considero bastante impressionante, de que neste ano de 2023 as empresas de aviação vão usar algo em torno de 400 milhões de litros de SAF, e já em 2027, pelos compromissos assumidos, essas empresas vão ter que usar algo em torno de 4 bilhões e 500 milhões de litros de SAF. Ou seja, isso é um mercado garantido, e esse número ele é exponencial ano a ano, ele vai crescendo ano a ano, o que é uma garantia de mercado, e eu só vejo 2 países do mundo com potencial de serem grandes produtores de biocombustíveis, o Brasil e os Estados Unidos. E o Brasil com algumas vantagens. Em função do nosso clima tropical, nós temos aqui 2 safras, e temos milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser recuperadas, gerando renda e gerando inclusão social. E aí é o que eu vejo a grande beleza desse projeto. O Brasil tem um conjunto de produtos, de oleaginosas, que podem servir como matéria-prima para a produção de biocombustíveis, tanto HVO como combustível sustentável de aviação. Nós temos aqui a palma, nós temos o dendê, mas o dendê é uma planta que enfrenta uma resistência internacional, exatamente pelo seu alto potencial produtivo, e muitos países do mundo eles são vinculados a processos de desmatamento, o que gerou uma resistência muito grande do mercado internacional ao dendê. A macaúba, sem ter tido como o dendê teve, todo um melhoramento genético ao longo de muitos anos, e sem ter tido o melhoramento genético que a soja tem também há muitos anos, ela tem uma capacidade produtiva, aí, como foi dito aqui, 7 vezes maior do que a soja. Certamente esse número pode aumentar muito com o melhoramento genético, com a domesticação e o melhoramento genético que já está sendo feito em pesquisas desenvolvidas e apoiadas aí pela Selen, com o apoio de diversas instituições de pesquisa, como a Universidade de Viçosa, como a Embrapa, como o Instituto Agronômico de Campinas e muitos outros, como a instituição internacional aí dirigida pelo Dr. Peter. Então, e o que é mais importante ainda é de que isso tudo
pode ser feito numa região de baixo índice de desenvolvimento humano, uma das regiões mais pobres do país, o norte de Minas e partes do semiárido, porque essa é uma planta, diferentemente do dendê, que é uma planta que necessita de altos índices pluviométricos e, portanto, rodar em florestas tropicais, ela pode ser produzida em áreas de cerrado, de baixo índice pluviométrico, e nas áreas de transição também com o semiárido. Ou seja, é uma planta que pode ser a planta de promoção do desenvolvimento humano e social em regiões mais pobres do país. E pode e deve ser associada com a agricultura familiar. Então, realmente, eu acho que quando a gente fala, e se fala muito hoje, essa talvez seja a expressão mais utilizada nessa COP, que é da transição energética justa e inclusiva, eu não vejo hoje, todos os projetos que eu vislumbro de produção de combustível sustentável de aviação, de transição energética, eu vejo com esse projeto da Selem com um dos maiores potenciais de efetivamente ser um exemplo mundial de uma transição energética justa e inclusiva, gerando melhores condições de vida para as populações que mais precisam. Portanto, e vejo que o Brasil, eu tenho muita expectativa de que o projeto Combustível do Futuro, que define metas de redução de emissões do Brasil a partir de 2027, agora eu fiquei em dúvida se começa em 2027, mas que a cada ano aumenta 1%, no segundo ano 1%, depois 2%, 3%, 4%, até chegar a 10% de reduções de emissões. Isso vai ser um estímulo, tanto para a produção do SAF, como também a possibilidade do Conselho Nacional de Política Energética de definir também mandatos para o diesel verde, e isso tudo vai servir como estímulo, como uma garantia de mercado e um estímulo para a produção do diesel verde, do HVO, e também do combustível sustentável da aviação, além dessas garantias de mercado internacional, como já foi dito aqui. Então, eu quero aqui dar os parabéns, dizer do nosso entusiasmo com esse tipo de projeto, e o vídeo que vocês colocam, eu acho que expressa algo que eu digo com muita convicção. O Brasil tem tudo e só depende de nós para chegar em 2025, na COP30 em Belém, e se apresentar como líder mundial numa economia verde, numa economia de baixo carbono. E projetos como esse dão uma contribuição fundamental para que o Brasil possa assumir esse papel de liderança. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente quando as reações que a gente traz muitas vezes quando a gente apresenta o projeto e faz esse tipo de discussão com diferentes pessoas de diferentes setores, é muito satisfatório ver o entusiasmo que o projeto traz sobre esses vários ângulos. E eu agradeço muito nós agradecemos, né, em nome da Selem, do que o Rodrigo fala, e o Rodrigo fez uma explanação do projeto muito interessante, que é muito satisfatório para quem está desenvolvendo o projeto ouvir e ver, com toda a sua experiência de desenvolvimento de ambiente regulatório, que o Brasil precisa ver um projeto desse ter esse potencial de contribuição. Eu que agradeço aí as suas palavras. Bom, eu vou passar agora para o Luiz Gabriel Azevedo, que é o Chief Strategist Chief Strategy and Sustainability Officer do Inter-American Development Bank, Invest, o braço privado do IDB, onde ele já teve funções outras, como ele foi o diretor para ESG do braço do IDB, mas ele tem uma experiência em projetos de desenvolvimento em mais de 45 países, trabalhando para projetos tanto para o World Bank, né, o Banco Mundial, como o WWF para a conservação. Então, o Luiz Gabriel tem uma visão de projetos desse tipo que a gente está construindo, que a gente está muito satisfeito que ele aceitou participar desse painel para dar um pouco a visão dele de como ele está vendo contribuições de projeto desse tipo, a importância que se dá
para essa descarbonização mundial e contribuições que podem vir do Brasil, mas sempre com uma visão global. Muito obrigado, Luiz Gabriel. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Célia pelo convite e pela oportunidade de participar. Mais uma vez, parabenizar a CNI pela decisão de ter o seu espaço na COP. Eu acho que isso é uma sinalização importante do setor industrial brasileiro. E queria começar fazendo referência à parte da sua introdução e algo que o Rodrigo mencionou, e, de novo, é um prazer estar aqui com você, Rodrigo, e com o Peter, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, discutir um assunto tão importante e tão relevante como você colocou para o Brasil. Mas eu começo, de novo, fazendo referência ao que o Rodrigo falou. Eu acho que dois pontos muito importantes, não é? O primeiro é este posicionamento do Brasil em capitalizar numa oportunidade que se apresenta, uma oportunidade única, e se posicionar como um líder global nesse processo de transformação econômica, no sentido de uma economia verde, de uma economia mais sustentável. E, nesse processo, obviamente, a transição energética desponta como um fator preponderante. Então, o posicionamento do país, né, dizendo e colocando eu tenho as condições e eu quero ser, é fundamental. Não é um posicionamento macro. Mas também é igualmente importante, e aí eu acho que isso vai além do governo e de políticas públicas, que nós sejamos capazes de transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas também, não é? E isso passa por uma outra escala de posicionamento. Isso passa por uma escala de posicionamento que requer uma base regulatória, não é? A estabilidade jurídica, e requer também um posicionamento empresarial de ponta, inovador, não é? E que traduza a credibilidade e a competência que nós podemos oferecer ao mercado mundial. E aí eu acho que o projeto Marcelo oferece isso. Nós tivemos a oportunidade, há 3 ou 4 semanas atrás, receber uma visita do grupo da CELI e de outros parceiros deles no nosso escritório em Washington. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco o projeto. E aí eu queria simplesmente salientar algumas das características que nos impressionaram muito. Obviamente, falando de transição energética, um dos setores que a gente se refere como hard to abate, ou seja, de difícil, de maior dificuldade de se promover a transição, está o transporte de frete de cargas, não é? E esse projeto em si apresenta uma solução importante, não é, não só no que se refere ao SAF, que o Marcelo falou, mas também ao biodiesel verde, para um dos setores que encontra maior dificuldade no seu processo de transição energética. Então, isso é muito importante do projeto em si. A outra coisa que nos pareceu muito relevante no projeto é que o projeto traz em si uma escala, né, e um potencial de expansão compatível com o que deve ser a ambição de um país com as dimensões, com o tamanho do Brasil e que quer realmente se posicionar como líder global nesse mercado. Então, o projeto traz isso. Mas não traz apenas isso. O projeto alia alguns outros aspectos que são fundamentais para tudo que se está falando aqui na COP. Primeiro, a questão da integração, que o Rodrigo se referiu, o que proporciona uma plataforma importante para fomentar a transição justa, através de cadeias de valor, através da replicabilidade que ele pode trazer. Segundo aspecto, e eu acho que o Marcelo falou muito bem quando ele mostrou ali para a gente a Macaúba e explicou, né, todas as dimensões da Macaúba, né, a circularidade que o projeto pode trazer. Ou seja, não é só a produção do óleo, não é só a produção da SAF, mas é a produção de proteína e essa integração também com o potencial de produção energética
através do uso da casca. De novo, um outro aspecto muito importante para tudo que a gente tem falado na COP, ou seja, um setor relevante e um setor que precisa de soluções, o potencial da integração e verticalização, o que oferece alternativas para a transição justas, e o terceiro, a circularidade. Então, por tudo isso, eu acho que o projeto traz uma série de características que devem ser valorizadas, que devem ser observadas por grandes players internacionais. Claro que um dos sponsors, ou o principal sponsor, é um grande player internacional, e isso mostra, não é, já o interesse e o potencial do projeto. Eu queria destacar um quarto ponto do projeto, que eu acho que é muito relevante aqui, que é o aspecto que Marcelo também se referiu, de inovação. Nós estamos falando de transição energética, nós estamos falando de transição justas, nós estamos falando de circularidade, mas nós estamos falando de inovação, através da domesticação de uma espécie nativa, com um enorme potencial, e o Rodrigo se referiu disso, e que ainda não foi domesticado. Então, quer dizer, são 4 aspectos que eu acho extremamente importantes e relevantes para o projeto. Do ponto de vista de demonstração para o mundo e de atração de interesse e, eventualmente, de investimentos adicionais no projeto, na sua cadeia, algumas coisas que devem ser, e eu sei que a Celen já está fazendo, quando fala de parceria e tudo que vocês estão falando, eu acredito que o Peter vai falar um pouco disso aqui. É uma demonstração contínua de estudos sobre o ciclo de vida, para poder demonstrar efetivamente que existe uma vantagem comparativa do projeto em relação a outros biocombustíveis que estão no mercado, não é? 2, o aspecto também que vocês estão olhando do aproveitamento dos bioprodutos, dos coprodutos, que o Marcelo falou muito bem. Eu acho que é importante que a Celen continue a estudar, por exemplo, no processo de domesticação, variedades resilientes às mudanças climáticas. Exato. E quando a gente fala de Bahia e Minas Gerais, para nós brasileiros são 2 estados, não é? Bahia e Minas Gerais juntos são, acho que quase a metade da Europa, não é? Então existe aí uma diversidade de sistemas e de características que necessitam realmente essa pesquisa contínua de novas variedades, de adaptabilidade, como o Rodrigo falou, para que o projeto seja capaz até de aumentar muito essa relação em relação a outros aspectos. Eu vou parar por aqui, agradeço mais uma vez e feliz de continuar aqui esse bate-papo com vocês. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Okay, I'm gonna switch now to English just to introduce Peter, Dr. Peter Eisner. What's very good is Peter is a scientist and a developer and also I would say an entrepreneur in the Macaúba world. And his enthusiasm about Macaúba is always, when we have the opportunity for him to share it, is very important to us in the project. O Peter, ele é um engenheiro de processo e que tem PhD também em engenharia de processo. Ele trabalha em desenvolvimento de alimentos com base em planta no Fraunhofer, né? Ele fez o doutorado dele na Technical University de Munique. Ele é um professor na Technical University de Munique e no Fraunhofer Institute, que é um parceiro nosso para o desenvolvimento, dado o conhecimento, um dos parceiros. Ele é um Deputy Director, ele é um diretor lá de pesquisa. Ele é o fundador e cofundador de 7 empresas, então ele é uma pessoa de startups também, né, um empreendedor de venture capital. E em 2014 ele ganhou um prêmio com o prêmio Federal German President's Award for Innovation in Science and Technology. Então, ele é reconhecido nisso. Eu vou passar. Peter, I will give you the words to talk a bit about
all share with us a bit our enthusiasm about Macaúba and how you are dealing with us in this project. Peter is an important partner and collaborator for our parceiro e colaborador importante para o nosso trabalho nesse projeto. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por se disponibilizar para conectar conosco. Ele acabou de chegar na Alemanha. Da Alemanha, ele teve problemas com clima para poder chegar, mas enfim, a palavra é do senhor. Obrigado, Marcelo. Consegue me ouvir bem? Não sei o que está acontecendo. Não se ouve. Conseguem me ouvir? Já me ouvem bem? O pessoal do auditório nos ouve? Problemas técnicos. Eu estou a 200 metros de vocês, mas infelizmente eu não consegui entrar no evento. A segurança está muito restrita, eu não consegui entrar, mesmo tendo o crachá. Muito obrigado, Marcelo. Nós estamos falando aqui juntos. A última vez foi a mesma coisa, eu estava em São Paulo, falando com vocês por vídeo. Agora estou na mesma cidade. A gente não conseguiu se ver pessoalmente, a gente tem que achar um tempo para poder tomar uma cerveja. Bom, muito obrigado pela organização. Vocês têm uma equipe excelente na Selem. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco sobre a Macaúba. É um prazer enorme para mim sempre falar sobre a Macaúba. É um dos destaques, inclusive, da minha vida e dos meus trabalhos científicos. Trabalhamos com Macaúba já há mais de 30 anos, junto com outras sementes oleaginosas. E nós estamos aqui tentando otimizar o valor econômico dessa semente oleaginosa. A ideia não é só buscar o óleo, porque o óleo faz só parte do valor agregado dessas sementes. A parte mais importante tem a ver com a alimentação animal. E nós sabemos que muitos subprodutos da canola, por exemplo, podem ser utilizados para alimentação animal. Na Alemanha, nós tínhamos muito subproduto de canola, mas não era possível utilizá-la para alimentação animal porque havia problemas com metabolização, tinha um alto conteúdo de fibras, não tinha muita proteína. E por esse motivo, nós desenvolvemos os nossos objetivos. Nós já estamos trabalhando há mais de 10 anos juntos em Campinas, temos um funcionário que nos ajuda com essa colaboração há mais de 12 anos em Campinas. Eu havia preparado slides lindos para vocês hoje, não vou conseguir compartilhar minha tela, mas eu tenho os slides aqui no meu computador. Nós trabalhamos com Macaúba porque nós estamos procurando o subproduto da palma de Macaúba. No começo, eu não acreditava na Macaúba, eu pensava, basicamente um óleo de palma, por que eu vou trabalhar nele? Mas percebemos que essa é a proteína mais saborosa que existe. Eu sei que nós extraímos proteína de insetos, de ervilha, canola, girassol, soja. Nós conhecemos quase todas as proteínas que existem, mas a potência da proteína de Macaúba é que ela quase não tem gosto. Nós temos composições diferentes de ácidos graxos dentro do grão, que evita que os óleos oxidem. Se a gente pensar na ervilha, por exemplo, ela tem um gosto muito forte. Um gosto de feijão. Talvez vocês gostem do gosto lá numa sopa, mas não no chocolate, por exemplo. Ninguém quer ter esse gosto de leguminosa. A Macaúba é diferente. E é por isso que nós estamos muito animados de ver esse teor proteico dentro do grão de Macaúba
e também na noz de macaúba. E nós ficamos contentes, mas eles representam somente 2% do conteúdo da fruta da macaúba. Então resolvemos olhar também para a palma. E foi interessante ver o que está dentro da palma de macaúba. Tem um conteúdo de fibras solúveis e insolúveis. Todo cientista nutricional sabe que nós temos que ter um equilíbrio entre a fibra solúvel para ter um valor nutricional alto, mas também tem um gosto bastante neutro. Tem um pouquinho de açúcar também, então ela é um pouco saborosa, é um produto saboroso, tem hidrocolóides que são utilizados na indústria alimentícia, como gomas, que são usados como aditivos e que as pessoas não gostam aqui na Alemanha porque dizem que são alimentos ultraprocessados, mas a polpa da macaúba pode ser utilizada como um ingrediente natural, em vez de usar um ingrediente artificial. E é por isso que tem uma potência enorme para a palma de macaúba ser utilizada em várias aplicações alimentícias. Também é possível utilizar, e aqui eu quero mostrar para vocês, é possível utilizar essas fibras solúveis também. Espero que possam ver aqui na tela. Esse produto pode ser utilizado para produzir vários tipos de polímeros, revestimentos, embalagens, filmes de cobertura. É possível produzir tudo isso em materiais de embalagem com base em polímeros. E são totalmente biodegradáveis, porque eles são comestíveis. Vocês podem embalar o alimento e é possível comer a embalagem também. No pior cenário, a pessoa pode jogar fora. E se jogar essa embalagem fora, ele vai ser totalmente biodegradável. É por isso que nós estamos mergulhando nesses valores e nessas propriedades das fibras. Nós decidimos, então, eu decidi assumir o melhor trabalho do mundo como vice-diretor do Instituto Fraunhofer e sou responsável por todas as startups. Para mim, é o trabalho mais divertido e mais interessante que nós podemos imaginar. Eu agora também trabalho nessa empresa com foco em macaúba. Eu espero que vocês possam, junto com a Selem, pensar nessa produção de ingredientes junto com os negócios da Selem. Assim nós poderemos aumentar ou duplicar o valor agregado e aumentar a rentabilidade muitas e muitas vezes, o que vai permitir que o Brasil se torne o país líder no mundo todo a oferecer diferentes ingredientes alimentícios de alta complexidade. Isso para diversas aplicações. No final das contas, nós podemos falar que nós temos um subproduto aqui. Temos a macaúba, na verdade, como uma produção de safrinha para produção agropecuária. Com esse subproduto, nós podemos produzir a energia e o subproduto do subproduto, nós podemos criar ainda mais valor, porque tem um alto valor proteico, de fibras. Então, hoje em dia, nós temos aqui um benefício altíssimo. É possível plantar macaúba, com isso nós podemos criar uma nova fonte de combustíveis muito sustentáveis, que é o que a Selem está fazendo, e além disso, nós podemos também criar ingredientes alimentícios muito avançados para alimentos com base vegetal, mas também para outros tipos de alimentos que se usam atualmente na indústria. Para resumir, então, eu adoro esse plano, eu gosto dele muito mais do que eu já gostei de qualquer projeto. Além disso, todo mundo que me conhece sabe que eu adoro ir para o Brasil. Eu amo o país, a comida é ótima, as pessoas são excelentes e agora eu tenho essa possibilidade de ser empreendedor no Brasil, de trabalhar com as pessoas corretas e produzir algo que é muito importante para o clima, porque eu acredito que a macaúba tem um potencial para se tornar algo que vai mudar o jogo no negócio alimentício e energético. Marcelo, mais uma vez eu peço desculpas, eu estou a 200 metros aí de vocês, infelizmente não conseguimos nos encontrar pessoalmente, mas vai ser um prazer te ver em breve e parabéns à Selem pelo projeto fantástico. Eu estou com os dedos cruzados para que os seus 200 mil hectares
possam ser utilizados para produzir muito óleo, proteína e fibras. Obrigado. Marcelo, agora nós não te ouvimos. Bom, foi acho que um complemento interessante, mas o que eu gosto, o que a gente está procurando mostrar aqui é que esse é um projeto global, né? Um projeto que a gente quer ir para mercados globais, mas vocês vão ver depois, em mais detalhe, que a gente tem colaboradores do mundo todo. As melhores instituições do Brasil em pesquisa estão participando, Embrapa, a Exalc da USP, Viçosa, Unimontes, o IAC de Campinas, Unicamp, para todos contribuírem no desenvolvimento. Mas estamos falando com a Universidade de Califórnia, Davis, estamos falando com Cornell, estamos falando com Wageningen na Holanda, Fraunhofer. Então, é um projeto global. Quem conhece Macaúba está participando. Nós temos que criar um ecossistema de conhecimento, né? E a Selen e de parceiros, e a Selen, na verdade, apenas é o motor desse ecossistema de conhecimento para fazer funcionar. Então, o projeto não é só um projeto, mas ele depende muito desse ecossistema de parceiros que a gente montou, né? Eu queria só avançar, eu vou fazer mais uma rodada de pergunta para a discussão. Agradeço a todos por ter já feito uma primeira rodada. Vou voltar aqui para o Rodrigo. O Rodrigo fez uma apresentação assim do projeto que eu gostaria de gravar e usar nas minhas apresentações, porque é uma maneira, o seu ângulo é um ângulo que a gente sempre procura. Como eu falei, esse é um projeto que, de diversos ângulos, a gente sempre fica animado de ouvir. Mas, dado toda a sua experiência no setor público e de trabalho, como é que você vê um projeto como esse, digamos, ajudando na transição energética no Brasil, também sobre o ponto de vista regulatório? Quer dizer, uma vez que a gente começa a investir no setor privado em fazer um projeto como esse, eu queria que você chegou a tocar nisso, mas como é que você veria, tendo um projeto como esse, para o setor o ambiente regulatório brasileiro evoluir na direção da gente poder começar a ter combustíveis desse tipo crescendo no Brasil e também favorecer a transição energética no Brasil com esse tipo de movimento? Bom, eu, mais uma vez, quero cumprimentar o professor. Foi um privilégio poder ouvi-lo, professor. Quero registrar aqui a presença do ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Também cumprimentar aqui a presença do deputado Aliel, que é o relator do projeto de lei do mercado de carbono. E eu queria começar dizendo da importância de um projeto como esse, da importância da regulamentação do mercado de carbono e da importância da regulamentação do projeto Combustível do Futuro para um projeto como esse. O mercado de carbono, que não poderia ter um relator melhor na Câmara dos Deputados, o deputado Aliel, com toda a sua habilidade, vai permitir que esses projetos que são inovadores e que têm no seu bojo, além de toda a produção de alimentos proteicos, a produção de fibras, a produção de energia, tem a captura de carbono. E isso será mais, digamos assim, um rendimento que vai contribuir para mitigar o custo de implantação de um projeto como esse. E nós, claro que o Brasil é um país muito diverso, tem várias rotas tecnológicas de descarbonização, mas o que é fantástico uma das características fantásticas desse projeto é que nós estamos criando um biocombustível nacional com todas essas características de produzir uma região de baixo índice de desenvolvimento humano, que pode gerar benefício social, benefício ambiental, mas ele é drop-in, ou seja, ele pode ser utilizado nos motores como eles estão hoje, tanto o HVO, o diesel verde, substituindo o diesel para o transporte pesado, por utilização de caminhões, por exemplo, para o transporte pesado, como o combustível sustentável de aviação
né, substituindo o querosene de aviação. Então, isso é realmente algo de extrema relevância. E aí, a aprovação de um arcabouço legal, e é muito importante registrar que o mercado de carbono, eu quero aqui registrar também a presença do Paulo Camilo, presidente da Associação de Cimento Portland, que também é um outro setor que vem se destacando mundialmente como um setor de baixa emissão em relação a outros países do mundo. Mas no momento que a gente define o mercado de carbono, é muito importante as pessoas terem consciência que até o mercado entrar em vigor, isso vai demorar alguns anos. A gente vai ter um período de regulamentação, depois vai ter um período em que as empresas, como está previsto no projeto de 10 mil a 25 mil toneladas, acima de 10 mil toneladas, elas serão obrigadas a comunicar as suas emissões, para que, a partir disso, sabendo, tendo esse inventário detalhado de emissões, o órgão gestor possa lançar o Plano Nacional de Alocação de Emissões, e aí sim, efetivamente, o mercado vai começar a funcionar. Da mesma forma, o combustível do futuro. E eu tenho ainda uma expectativa muito grande, até pela qualidade dos relatores, o deputado Aliel e o deputado Arnaldo Jardim, que é o relator do combustível do futuro, que esses projetos ainda sejam aprovados na Câmara dos Deputados esse ano. E o presidente Arthur Lira, que vai estar aqui presente, ele tem assumido esse compromisso de levar adiante essa agenda verde, ela é extremamente importante para o país. E eu queria dizer uma outra coisa. Nesse momento está em consulta pública para receber sugestões de todos da sociedade civil a implantação de um programa liderado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E aqui eu quero trazer os cumprimentos do vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, que é um entusiasta dos biocombustíveis, do potencial brasileiro dos biocombustíveis, especialmente do combustível sustentável de aviação, mas está neste momento em consulta pública o Selo Verde, que tem como um dos objetivos, ele será um programa de certificação, um programa de rotulagem, que é voluntário, mas que tem como um dos objetivos identificar, analisar os produtos através de seu ciclo de vida. E aí isso vai demonstrar o quão competitivo são os produtos brasileiros. Eu digo que o Selo Verde vai funcionar como um passaporte para exportação, ao mostrar que produtos produzidos no Brasil, como, por exemplo, o SAF ou o HVO, produzido a partir da macaúba, o diferencial que tem em relação a emissões de outros tipos de combustíveis. Portanto, é por isso que eu falo com tanto entusiasmo desse projeto, que eu realmente acho que é esse tipo de atividade que vai colocar o Brasil na liderança de um mercado global, de uma economia de baixo carbono, de uma economia verde. Muito obrigado. Muito bom ouvir todas essas atividades que acabam sendo interligadas, e esse tipo de combustível ele depende muito de ambiente regulatório, né? A gente vai exportar para mercados regulados e a gente vai, desde o começo, procurar certificar todas as biomassas, todos os feedstocks que a gente vai usar, e a gente já está começando também na certificação da macaúba, né? Quer dizer, já construiu o caso para todos os certificadores, os órgãos certificadores no mundo, né, para a gente construir o caso da macaúba. E eu tenho certeza que essa atividade nossa vai ajudar muito o mercado brasileiro no ambiente regulatório, no momento que a gente já tiver essa certificação, esses caminhos estabelecidos. Então, a gente também está bem animado no estabelecimento desse mercado aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz Gabriel, com essa visão global que ele tem de projetos, né, tanto na sua vida pregressa, né, dos investimentos de World Bank, como o que está agora no IDB. Quais as suas vantagens, na sua visão, que um projeto de biocombustível, com esse tipo de vantagens que você acabou mencionando e que foram mencionadas aqui, da gente poder desenvolver em terras degradadas para recuperação, captura de carbono, promovendo essa restauração de terra, esse impacto social. Como é que você vê essas vantagens desses biocombustíveis no cenário global? Quer dizer, quando a gente chegar para exportar esse biocombustível e construir o case como o da macaúba lá fora,
Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que você enxergaria isso à luz do que lá fora se oferece e se disponibiliza e vai disponibilizar no futuro? Bom, obrigado, Marcelo. Eu acho que, bom, recuperação de terras degradadas é um vetor ou é uma oportunidade, né, que existe como prioritária para esse processo de lidar com as questões de mudança climática. O Brasil, hoje em dia, a gente falou das vantagens comparativas do Brasil, os números variam um pouco. Algumas estatísticas dizem 45 milhões, hoje outras estatísticas chegam a 60 milhões. A verdade é que o Brasil tem uma enorme área degradada que pode ser requalificada e recolocada no processo produtivo, e se você consegue fazer isso, não é? O que em si já é um benefício do ponto de vista do clima, dos aspectos climáticos, né? E associa isso a um processo de produção de um combustível verde que é destinado a áreas, como nós falamos, de grande desafio para conter suas emissões, que é a área de transporte pesado de carga, você está aliando o útil ao agradável, né? Você está potencializando mais ainda, né, o benefício da recuperação daquela área degradada. Mas aí, voltando para a sua pergunta para o Rodrigo, e o que você se referiu, que o Rodrigo falou antes, é muito importante que isso venha a ser feito levando em consideração não só as expectativas do mercado global, mas o que está acontecendo a nível do debate em relação a biocombustíveis. Aí, alguns pontos relevantes, importantes, que eu tenho certeza que vocês já estão olhando, mas que também o marco regulatório brasileiro tem que olhar. Primeiro, é a definição de terra degradada. Não é? Não existe uma definição universal de terra degradada. Essa definição, hoje em dia, é feita a nível nacional. Não estou sugerindo aqui que se encontre uma definição global, mas é importante que, a nível do Brasil, exista uma taxonomia bem estabelecida para determinar o que é terra degradada ou não, porque, senão, o debate no mercado internacional, seja por aqueles que querem manter um grau de protecionismo, ou seja por aqueles que realmente têm uma agenda honesta de buscar ações em favor das mudanças, de evitar a mudança climática ou do net zero, que nós estejamos bem claros sobre estamos realmente atuando em terras degradadas. E isso se torna mais importante para o projeto quando você vê a área de foco do projeto norte de Minas e Bahia, né, onde que se diferencia bastante o que é terra degradada do que é um ambiente seco de caatinga. Existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra, embora visualmente, muitas vezes, possam parecer a mesma. Então, eu acho que isso é um ponto importante para manter a competitividade do projeto. Eu acho que uma outra, ou atratividade, do ponto de vista do que você fala do mercado global. Um segundo aspecto relevante é a narrativa de reposicionamento, um outro do projeto em relação a uma outra crise que o mundo está vivendo, não é? Que é a crise de segurança alimentar. Não é? E existe um debate muito grande no que se refere a biocombustíveis entre a competição de áreas de biocombustíveis versus a área de produção de alimento. Então, o posicionamento do projeto em relação a isso é muito importante. E eu acho que o terceiro aspecto, já falamos bem, o Rodrigo salientou na sua primeira e segunda fala, o aspecto da transição justa, né? Então, eu diria, definição de áreas degradadas relacionada ao marco regulatório, os aspectos de transição justa, os aspectos de eventual narrativa sobre sim ou não competição com a produção de alimentos, são aspectos importantes. E aí eu acho que o Peter falou, inclusive, dos benefícios secundários do projeto em relação à proteína e fibra, já é a resposta natural, não é? O projeto fala para isso. E, finalmente, na medida do possível, quando seja feita a ocupação, a domesticação e a ocupação, que se pense um pouco em, eventualmente, a integração com sistemas silvopastoris que tragam também
a outras espécies nativas. Isso é muito importante pelo aspecto de resiliência climática, resiliência da própria cultura, seja ela qual for, e sobre os aspectos de restauração de biodiversidade. Nós temos falado tanto aqui na COP em Nature-Based Solutions. Então, eu acho que esses são 4 aspectos relevantes para que o projeto tenha em mente. Eu tenho certeza que vocês estão olhando, como você falou, não é, com os parceiros internacionais que têm sido atraídos, e eu acho que não sei se é Macaúba. isso, associado às características do projeto, realmente o tornam ainda mais estimulante, ainda mais atrativo. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado. Acho que pontos que a gente concorda totalmente a relevância no projeto para avançar. Obrigado. Essa questão de padronizar essa questão de terra degradada, a gente tem a ambição de montar um protocolo para levar para o mundo esse tipo de posicionamento para, de fato, tomar decisões que sejam transparentes e largamente reconhecidas. Peter, there is a question. Is a Macaúba tree just behind you? É uma árvore de macaúba aí atrás de você, Peter? Não é, né? Não é uma árvore de macaúba. Não dá para ver direito daqui. Não, acho que não. Parece. Parece uma palmeira, mas eu acho que não é, não. Estão me ouvindo agora? Melhorou? Me ouvem? Isso quer dizer que sim, né? Estão me ouvindo. Agora eu que não estou ouvindo vocês. Me ouve agora, Peter? Sim, agora ouço. Agora ouço. Eu tenho uma pergunta, Peter, para você. Eu tinha uma pergunta. Enquanto volta a conexão, acho que tem um outro tema importante de ressaltar, que o Brasil tem compromissos assumidos no Acordo de Paris de reflorestamento até aqui de 12 milhões de hectares. Ontem, ou antes de ontem, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, estava anunciando que o Brasil, um compromisso maior do que esse, ou seja, o compromisso do banco de financiar o reflorestamento, a restauração de milhões de hectares em todo o país. E esse projeto também se encaixa nisso. Ao produzir, ao plantar macaúba em grande quantidade para a produção de proteínas, de fibras e de óleo para produzir energia, também está contribuindo para o Brasil a cumprir os seus compromissos internacionais com o reflorestamento de 200 mil hectares. Excelente. Isso a gente considera, sem dúvida, um potencial desse projeto que a gente tem condição de explorar também, né? Esse viés do reflorestamento e é nessa necessidade que o Brasil tem. Peter, can you hear me now? Good. Yes. We had two questions for you. One is a Macaúba tree behind you? I don't think so. You don't know. Is it? Can you hear me? I don't know. Okay. Let me ask one thing. Let's assume you meet an European regulator by chance. Se encontre com What do you tell this regulator algum regulador europeu? Assim, por acaso. O que você diria a essa pessoa sobre a macaúba ser uma solução para a transição energética e agora também uma solução em termos de alimentos? O que você diria para essa pessoa para convencer que a macaúba é uma solução e não uma ameaça? Nossa, eu teria centenas de argumentos. O fato principal é que a macaúba reúne todos os aspectos da sustentabilidade, o fator econômico, o fator ecológico e o fator social, porque ela gera emprego e também traz muito valor agregado para a região, para regiões onde não existe nenhum valor agregado. E,
principalmente na Europa, desculpa, eu não dormi essa noite. Na Europa, a macaúba, no momento, não é um alimento. Então, não temos uma regulamentação para a macaúba como alimento. A primeira coisa que eu diria seria, vamos iniciar essa regulamentação como alimento para que fique fácil mostrar que a macaúba é um alimento saudável, é saboroso, que os brasileiros já a utilizam como alimento. Isso é crucial. Outra coisa crucial é que nós não temos uma competição por terra de plantio agricultável. Por exemplo, para a soja, elas crescem em terras totalmente diferentes. Os animais ficam felizes porque é possível plantar macaúba em regiões de pasto, o gado fica feliz porque tem sombra, e os pecuaristas podem ter o dobro de animais, porque o solo fica mais úmido, o microclima fica mais úmido. Então, é uma situação em que todos saem ganhando. É unir o útil ao agradável. Então, o que eu diria para um regulador europeu é que não é uma competição entre alimento e energia. Essa é a única possibilidade de se ter uma produção de alimentos e de energia ao mesmo tempo, sem competição. E, nesse caso, não há discussão com relação à competição entre alimentos e energia, no caso da macaúba. Você tem fibra, você tem o alimento e você pode usar o óleo para produzir energia. Eu, com isso, vou encerrar. Eu acho que a gente foi, particularmente falando do nosso lado, muito feliz em ter esses painelistas com as visões que eles trouxeram complementares. Como eu falei, esse é um projeto que ele instiga muito, ele inspira muito quando diferentes pessoas ou stakeholders dão sua visão sobre esse projeto. Esse é um projeto muito rico em várias perspectivas e é isso que anima muito a gente em todo o desenvolvimento que a gente quer fazer, né? Eu comecei sem agradecer a CNI, é a primeira vez que eu participo de um evento como esse, e eu queria agradecer ao CNI por toda a organização e oportunidade, e eu gostaria de agradecer especialmente os painelistas pela disposição e pelas contribuições. Enriquecem muito todo esse nosso desenvolvimento, para a gente é muito importante. E eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui por participarem dessa nossa primeira discussão do projeto. Obrigado a todos. Obrigado aos palestrantes. Thanks, Teremos Peter. agora o nosso intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas com o pitch do deputado Aliel Machado. Muito obrigado.